Mas essa questão de adolescência, de um homem que quer ser menino, que teme em ser menino, é algo tão forte, que eu não sei quem está aqui presente lembra que em 2014 eu preguei uma série de mensagens aqui na igreja chamada Da Terra do Nunca para o Mundo Real. E nessa série, a primeira pregação foi da adolescência para a maturidade. Porque a própria sociedade, a psicologia, sociologia, a pedagogia, os professores têm percebido esse fator social de que os homens estão adolescentes com 40 anos, com 45 anos, com 38 anos, com 28 anos, continuam com comportamentos de adolescentes e precisam de um confronto mesmo. É um fenômeno social que tem acontecido e tem machucado e destruído muita família. Nessa série que a gente pregou em 2014, eu não sei quem assistiu, mas ela continua no YouTube e ela está no SoundCloud. Então você pode ouvi-la. 2014. Nessa série nós falamos sobre a síndrome de Peter Pan. O cara que não quer sair da terra do nunca. Hoje eu vou falar de um homem chamado Sansão, que apesar de ter sido chamado para ser juiz em Israel, libertador de Israel, viveu a vida como um menino. Tendo atitudes de menino, andando como menino. E isso destruiu a sua vida. Então convido a você a abrir sua Bíblia em Juízes capítulo 13. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Você vai contar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. É o 7º livro da Bíblia, capítulo 13. E nesse texto, eu vou pedir para que você fique com a sua Bíblia aberta, que nós vamos passear. Como é o último culto, e agora são 8 horas, eu vou tentar ir até 9 horas. Então, não, pelo amor de Deus, não fique desesperado quando dá 8h30, que hoje o culto não vai acabar de 8h30, tá bom? Só se você tiver que sair mesmo, não tem problema, você se levanta e sai, sem problema. Mas se você puder aguentar, segura até 9 horas, pelo menos. Juízes capítulo 13, diz assim a palavra de Deus. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Alguns detalhes antes de entrar na mensagem propriamente, daqui desse próprio texto. Primeiro, algumas versões dizem assim: os israelitas fizeram que era mal aos olhos do Senhor. Não sei se a sua versão tem assim. Eu gosto dessa versão porque o povo de Israel estava tão acostumado com o pecado, com a idolatria, que o autor de Juízes faz questão de dizer que eles faziam que era mal aos olhos do Senhor. Porque aos olhos do povo de Israel, o que eles faziam estava certo. Mas nós sabemos hoje que não estava certo. Se você ler todo o livro de Juízes, você vai perceber um ciclo. O povo de Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor. O povo de Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Esse é um ciclo, chama ciclo de Juízes. Chama teologia de história deuteronômica. Porque o povo de Israel errava. Aí Deus mandava uma nação para castigar o povo de Israel. Nesse contexto aqui foi a nação dos filisteus durante 40 anos. Tudo isso aconteceu depois da morte de Josué em Juízes capítulo 1.
Josué morreu e em Josué capítulo 2 diz assim: depois da morte de Josué, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. E essa turma começou a fazer o que era errado. Eles viviam cada um pela sua própria lei. A geração de Josué não passou o bastão da palavra para a próxima geração. E só foi desgraça, desgraça. Aí Deus mandava uma nação para castigar. Aí o povo de Israel se arrependia. Senhor, estamos arrependidos. Nós erramos. Nós pecamos contra o Senhor. Nos perdoa. Aí Deus mandava um libertador, que era um juiz. Interessante que o nascimento de Sansão tem outro detalhe. Foi um nascimento milagroso, porque a sua mãe era estéril. Assim como Sara teve Isaac sendo estéril e sendo velha. Assim como Ana teve Samuel. Assim como Maria teve Jesus sem conceber com homem. Então, se você olhar, alguns libertadores da Bíblia nasceram de milagres, de histórias milagrosas. Só que tem um detalhe aqui, que antes de nascer, ele já foi consagrado como nazireu. Ele não podia beber bebida forte, não podia cortar o cabelo, e aqui não tem, mas tem lá em Números, que ele não podia tocar em cadáveres, porque ele foi consagrado a Deus. Outro detalhe que tem aqui no texto, o anjo do Senhor que apareceu a Maria, verso 3, a Maria, ó. Eu estou empolgado com Jesus e com Maria. O anjo do Senhor que apareceu à esposa de Manoá, a mãe de Sansão. Se na sua Bíblia tem um A maiúsculo. Quando a Bíblia no Antigo Testamento se refere com um A maiúsculo a um anjo do Senhor, é a manifestação visível de Deus aqui na terra. Quem é a manifestação visível de Deus na terra? Quem foi? Jesus. Isso aqui os teólogos chamam de teofania. Provavelmente o anjo que falou com Manoá e sua esposa foi Jesus Cristo, que deu o aviso do libertador que viria. O que aconteceu é que essa mulher ficou preocupada e foi dizer ao marido. O marido orou: Senhor, me dá uma prova. O anjo veio de novo. Eles fizeram um sacrifício. O sacrifício foi aceito por Deus. Eles ficaram com medo de morrer e não morreram. E depois nasce a criança. Veja agora comigo o verso 24. Verso 24 do capítulo 13. Fique com a sua Bíblia aberta. Diz assim: a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Detalhe: quem deu o nome de Sansão foi sua mãe. Sansão significa pequeno sol. Como o sol, alguém que é como o sol, ou seja, alguém que brilha. Só que a vida de Sansão foi uma vida de trevas. Apesar de seu nome ser luz, ele vivia na escuridão. O tema dessa pregação poderia ser nitroglicerina pura. A vida de Sansão foi uma vida de nitroglicerina pura. Ele estava a ponto de explodir a qualquer momento. Em qualquer hora do dia, em qualquer local, na frente de qualquer pessoa, Sansão podia fazer algo errado, porque ele era um homem completamente descontrolado. A vida de Sansão foi uma vida cheia de prostitutas, de bebida, de sexo de todo jeito, de violência, de vingança, de morte, de retaliação, de perseguição, de acerto de contas, de dar o troco, de se vingar, de não perdoar. A vida de Sansão foi uma vida extremamente trágica, apesar de ter uma família completamente devota a Deus. Então já vai uma lição aí para você. Você que é pai, que educou seu filho, que ensinou a palavra e seu filho não quer mais nada com Deus, não carrega esse peso em nome de Jesus. Sansão aprendeu o caminho correto, ele era consagrado a Deus, tinha aliança com Deus, mas ele decidiu seguir a sua própria vida. Então logo de cara eu queria acalmar o coração de muitos pais, a gente tem muitos pais aqui na igreja, que ensinaram os filhos corretos e os filhos hoje não querem nada. E outra coisa, eu não tenho dúvida que ele aprendeu a palavra. Eu não tenho dúvida de que ele sabe que está errado.
e vai chegar o dia, se Deus permitir assim, que ele volte para casa. Amém? Sansão, apesar de um começo maravilhoso, apesar de um começo bom, ele não soube terminar sua carreira. Alguns estudiosos dizem que grande é a arte de começar, mas a arte maior ainda é saber terminar. Outro diz assim: um bom começo não é garantia de um bom final. Um bom começo não é garantia de um bom final. É interessante que, apesar desse nascimento milagroso do Deus do impossível agir, e esse homem, ele vivia uma vida de profunda tristeza. Era uma vida sem limites, cheia de anarquia, degradação moral, uma vida maculada, cheia de contradições. Um homem repleto de uma vida errada. É interessante que Sansão odiava os filisteus, mas amava as mulheres filisteias. Ele era um mulherengo de carteirinha. Acho que ele fazia parte do clube dos cabas sem vergonha. Não podia ver um rabo de saia. Esse era Sansão. Esse era um homem que não honrou os votos de Nazireu, não honrava as mulheres, não tinha seriedade com Deus, não dava devida glória a Deus por suas vitórias. Ele foi designado, chamado, consagrado para ser libertador de Israel, terminou preso. Ele foi chamado para ser juiz em Israel. Ele não julgava nem a própria vida. Ele foi chamado para ser líder de Israel, mas não liderava nem a si mesmo. E os filisteus continuaram com as mãos opressoras sobre o povo de Israel num tempo de Sansão. Terminou seus dias cego, escravo e preso dentro de um templo pagão, numa festa consagrada a um deus minúsculo chamado Dagon. Foi assim que terminou a vida de Sansão. Então você que está aqui nessa noite, eu quero tirar algumas lições de um homem que teimava em ser menino. Um homem que poderia refletir o seu nome, mas não refletia. Ele refletia a infantilidade. Eu já tive problemas com pais e mães aqui na igreja, por confrontar filhos adolescentes. Adolescentes de 40 anos, de 28 anos, adolescentes de 32 anos. E, infelizmente, o pastor ele é chamado para ser pastor. Mas o pastor que se submete à palavra, ele também foi chamado para ser profeta. E ele tem que dar a cara a tapa, as costas para a pedrada, para ter coragem de falar algumas coisas. Começando pela própria vida e da sua própria família. E que muitas pessoas abandonaram esse tipo de mensagem. Porque vale a pena viver deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Vale a pena essa teologia do Zeca Pagodinho aí. Mas não cola não, gente. Essa teologia não é bíblica. Essa teologia não honra a Deus, não glorifica a Deus, não honra a igreja, não glorifica a Deus e não honra a sua família, nem a sua própria casa. Porque tem mães e pais que o filho tem 40 anos e se comporta como adolescente e eles defendem o filho. Tem esposas que estão desesperadas porque estão casadas com adolescentes que não crescem. À beira de um divórcio, porque o cara é um meninão. Eu já fiz casamento aqui, como eu disse, que separou 3 meses. Eu já fui tentar ajudar casal que a mamãezinha ia lá na casa do casal e tinha a chave do casal. E ela pegou a nora nua. E o resultado é que essa mulher destruiu esse casamento. Porque a nora não fazia comidinha que o meu bebezinho queria. Porque a nora não limpava a casa do jeitinho que o meu bebezinho queria. Porque a nora não forrava a cama e não passava a roupa do jeito que o meu bebezinho queria. É um meninão que merece uma espeia boa. A gente juntar vários homens e dar igual num quartel, quando passa o corredor assim, que a gente faz um nozinho na camisa assim e abençoa o cara. Um cara precisa disso para ser homem. Tá entendendo? Tem uns caras que precisam disso. E não de mamãezinha defendendo. Então, mamãezinha, não fique raiva com o pastorzinho, não. Porque a gente vai pregar e aperta o cinto.
ele refletia a imagem de um menino. Por quê? Primeiro, ele foi escravo das emoções e do egoísmo. Sansão era um homem extremamente egoísta e agia pelos seus impulsos sexuais, descontrolados, precipitados. Ele não queria saber, ele queria resolver, na faca, na foice, no fogo, na flecha. Ele queria resolver com a sua própria força e para o seu agrado, para o seu benefício. Ele era escravo dele mesmo. Vamos lá, a Bíblia aí, capítulo 14. A gente vai começar a ler agora a Bíblia. Capítulo 14, verso 1 diz assim: Sansão desceu a Tímna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímna. Consigam essa mulher para ser a minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: filho, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor e que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel já há 40 anos. É interessante aqui, não use esse versículo para dizer assim: mas se Deus permitiu, o anjo do Senhor estava sobre, então ele fez certo. Não, apesar dele fazer errado, Deus usou, entendeu? Apesar de ele fazer escolhas erradas, de ele pecar contra Deus, de ele desonrar a aliança, desonrar os pais, desobedecer os pais, apesar de, Deus usou Sansão. Deu para entender aí? Apesar de. Então não, porque eu já vi gente pegando esse versículo aqui defendendo isso, e não é, ele errou. Ele casou com uma filisteia que não poderia, porque ela não tinha pacto com Deus, porque ela era da turma dos incircuncisos. Isso aqui não é discriminação racial, discriminação, não é. O selo que confirmava que o povo de Israel era povo de Deus era a circuncisão. E os filisteus não queriam nada com Deus, eles queriam com Dagon, que era um dos milhares de deuses que eles tinham. E o pai de Sansão aconselhou, disse assim: filho, cuidado para onde você vai entrar. Por isso que eu tenho dito na série de mensagens, não sei se vocês têm lembrado, cada retrato tem uma história, tem uma família, por trás de cada família tem uma história, e por trás de cada história tem um Deus que conduz a história. Então os planos do Senhor não serão frustrados. Aquela velha história da mãe que bate o olho na nora, ou no noro, e que diz assim: filho, cuidado. E o filho: eu vou casar com ela. Bate o pé. E a filha diz: eu vou, que o senhor quer se meter na minha vida. Não se meta. E bate a porta da casa e sai do quarto gritando com os pais. Não sei se você que está aqui já fez isso. Mas alguns anos depois, aí você vem para a Igreja Batista Zona Sul e está ouvindo essa mensagem. E você está lembrando de quando seu pai ou sua mãe disse: cuidado com quem você vai casar. Porque a mãe, ela tem um olhar, ela era da turma de Tandera, sabe, o olho de Tandera. Ela tem visão além do alcance. Ela disse: filho, cuidado. Ela era do Thundercats. É Chitara que é a mulher, né? Não? Pronto, Chitara. O dom de Chitara que ela tinha. Então ela dizia assim, olhando: cuidado, e você fez errado. O que aconteceu é que você está pensando agora, disse: eita, pastor, doeu essa agora. Porque foi desse jeito. E talvez você divorciou, talvez seu casamento está de mal a pior, talvez você fica cantando aquela música brega da gota: sinto a cruz que carrego bastante pesada. Já não existe esperança, não é? Talvez você está cantando essa música aí, até hoje. Só a misericórdia mesmo, irmão. Só a graça. Sansão decidiu fazer o que ele queria. Ele era egoísta. É o que eu quero, papai. É o que eu quero, mamãe. O que aconteceu?
Diz a Bíblia, eu não vou ler agora, só vou contar um pouco de história, daqui a pouco eu vou ler mais textos. Mas diz a Bíblia que ele foi com seu pai para conhecer a mulher e para apresentar os pais, e no meio do caminho ele encontrou um leão. E ele despedaçou o leão como um cabrito. Matou o leão, conheceu a esposa, os pais conheceram a sua futura esposa, ele voltou para casa. Depois de um tempo, quando ele subiu para fazer o casamento, ele encontrou o leão, só o esqueleto, e tinha o que em cima do leão? Mel. E ele pegou, o primeiro voto que ele quebrou foi casar com uma pessoa que não era de Israel. Segundo voto, ele pegou no cadáver e comeu mel. E pior de tudo, ele levou para os pais. Ele sabia tanto que estava errado que o verso 9 diz assim: tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel. Eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Ele sabia que estava pecando. Ele sabia que estava desonrando a Deus. Ele sabia que ele teria que ir no tabernáculo para se purificar. E ele não fez isso. Uma pessoa que é escrava das suas emoções, ela prejudica a sua própria vida e prejudica a dos outros. Uma pessoa que é escrava do seu próprio egoísmo, ela prejudica a sua vida e da sua casa. E deixa eu dizer um detalhe aqui, abre parênteses rápido e fecha. A vitória não tem sabor de mel. Porque nesse caso aqui era maldição. Em nome de Jesus, preste atenção no que você canta. Pelo amor de Deus. O mel de Davi era mal de Davi. O mel de Sansão não era bênção, não era vitória, era derrota, era maldição para a sua vida. Então, cuidado, preste atenção. Tá bom, fecha parênteses. Vamos voltar para a mensagem. Eu acho que deu para entender. Glória a Deus. Esse homem agia com o seu próprio impulso. Agia com ira, com raiva, com ódio, sempre queria revidar o que aconteceu na festa do casamento dele. Chegaram lá 30 homens para participar do casamento e ele lançou um enigma para os caras. Fez uma aposta, e nessa aposta ele disse assim no verso 12: vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias de festa, o casamento em Israel era durante 7 dias. Então lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se vocês não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse ele então: do que come saiu comida, e do que é forte saiu doçura. E durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta a Sansão. O que aconteceu é que esses 30 homens pressionaram a esposa de Sansão na festa do casamento e disseram: olha, tu tem que fazer Sansão nos contar isso. Como é que você nos convida para uma festa para nos roubar? Que história é essa? Que aposta maluca é essa? Eu vou perder tudo. Todos nós vamos sair daqui nus, a gente? E essa mulher começou no ouvido de Sansão: amor, bem, querido. A mulher, quando quer, ela consegue, né? Então tá lá, no ouvido dele. E Sansão: meu Deus do céu, não aguento mais. E ela: tome, diga, qual é o enigma? Tem uma hora que ele se estressa, ele diz: minha mulher, eu não disse nem a meus pais, quanto mais a você. Não disse. Mas ela lá, no 7º dia, ele não aguentou mais. E ele contou para ela o enigma. E o que foi que ela fez? Ela contou para os homens. Quando ela contou o enigma para os homens, o enigma era esse. Quem lembra do enigma? O que é mais forte do que o leão? E o que é mais doce do que o mel? O que come... Não é isso? O que é que diz no enigma dele? Do que come saiu comida, e do que é forte saiu doçura. E aí os caras disseram para ele: o que é mais doce do que o mel e o que é mais forte do que o leão? Ele ficou irado. Diz a Bíblia no verso 19 que ele desceu para Ascalon, matou 30 homens, roubou as roupas do cara para pagar a dívida da aposta que ele mesmo fez.
Começou a trajetória desse homem depois da decisão errada de casar com uma pessoa que ele não deveria. Começou o declínio na vida dele. A impulsividade dele, ele não permitiu Deus agir na vida dele. Ele queria resolver o problema do seu jeito. Queridos irmãos, Sansão foi chamado para batalhar as batalhas do Senhor e não a dele. Sansão foi chamado para ser juiz em Israel, libertador de Israel, e não o seu próprio rei, e não o seu próprio juiz, e não o seu próprio libertador. Mas na verdade Sansão vivia preso. Preso no seu egoísmo, preso nas suas emoções, preso na sua ira, preso na sua vingança. Um homem que só pensava em vingança. Depois disso aqui, diz a Bíblia, que ele foi visitar a sua mulher. E quando foi visitar, depois desse fato aqui, era casamento moderno. Cada um tem sua casa e sua barraca e pronto. E cada um vive. Aí depois de um tempo ele foi visitar a esposa dele, essa do casamento. Quando ele chega lá, que ele vai tentar entrar no quarto dela, aí o pai dela disse, não, eu entreguei ela para outro homem. Porque você sumiu? Eu pensei que você estava com raiva porque ela tinha dado enigma para os outros lá. Aí ele disse, que é isso? Eu não estou com raiva dela não. Eu quero ela, eu sou besta. Aí ele disse, não, fique com a irmã dela. Se é mais bonita do que ela e mais nova. Aí ele disse, não. Os filisteus, aí ele diz assim, os filisteus não se arrependam depois do que fizeram. Eles vão saber agora, sentir que é Sansão. Esse homem pegou 300 raposas. Veja bem, matou 30, agora pegou 300 raposas. Tocou fogo numa tocha, amarrou nas raposas e jogou na plantação dos filisteus. Queimou tudo. Próxima colheita. Perderam tudo, tudo queimado, tudo destruído. Os filisteus ficaram chateados, irados, desesperados, a colheita perdida. Quem foi que fez isso? Foi Sansão, aquele que é luz, que é sol, mas vive em trevas, da família de fulano de tal e que casou com tal. Ah, tudo bem. Foram lá e queimaram o pai da menina e a menina. Sansão fugiu, se escondeu. Os filisteus os procuraram, ele estava numa caverna. O povo de Israel foi em busca de Sansão, saber onde ele estava. E disse, cara, você está fazendo com que os filisteus nos machuquem mais, nos humilhem mais, nos persigam mais, tem alguma coisa errada. 3.000 homens de Israel foi buscar Sansão, 3.000 para 1. E ele disse, eu só vou pedir uma coisa a vocês, não me matem. Me amarrem que eu vou me entregar. E aí depois de matar 30, de queimar a plantação, depois da sua esposa, de ficar viúvo, sua esposa e seu sogro morrerem, aí ele vai lá preso, dando de humildezinho. Aí os caras vêm para prendê-lo, diz a Bíblia que novamente o Senhor se apossou dele, o Espírito do Senhor desceu, as cordas se partiram e ele viu uma queixada de jumento no canto. Pegou a queixada de jumento e ele matou 1.000 filisteus sozinho com um queixo no jumento. Ele pegou de novo em quê? Em cadáver. Matou 1.000 homens com uma queixada de jumento. Ele diz assim, eu sou o cara que matou 1.000 homens com uma queixada de jumento. Ele se auto-exaltava. Eu acho que Sansão foi quem escreveu aquela música do Traje a Rigor. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Eu acho que foi ele que escreveu essa música, não tem condições. Porque ele auto se exaltava. Ele não glorificava Deus, ele glorificava ele mesmo. Ele precisava ouvir a música, eu indico aqui a todos vocês ouvir uma música de uma pessoa que não é cristã, escreveu uma música chamada Eu Quero Me Curar de Mim. Uma jovem lá de Recife, Flaira Ferro, escreveu uma música linda, eu sou a maldade em crise. Eu tento me reconhecer. As tristezas de um lado que ninguém vê. Fiz em mim uma faxina. Comecei no meu umbigo. O meu umbigo é meu Deus. E aí ela diz no refrão, eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Sansão precisava se curar dele mesmo, porque ele era autossuficiente, ele era vingativo, as suas emoções, as suas paixões afloravam demais e ele só fazia o que era errado. Tem muitos homens que trazem insegurança para sua casa.
Tem muitos homens que os seus filhos não são seguros com ele. Tem muitos homens que as suas esposas não estão seguras com ela porque são meninos. E deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aqui, homens. O que a mulher mais quer é um homem. Ela não quer um menino. Em nome de Jesus, saia da sua adulta essência. Saia de uma vida derrotada de um homem que quer ser menino. De um homem descontrolado, que age pelas emoções, que sempre está pensando em retaliar, sempre vingança, nunca toma uma decisão, nunca senta com a esposa, porque é do meu jeito. Eu sou o líder da casa. A Bíblia diz que eu sou cabeça de bagre miserável. Tô cabeça de camarão, só tem cocô nela. Que maluquice é essa, rapaz? Seu cônjuge não é inferior a você, não. Sua esposa não é inferior, não. Cônjuge significa dividir o jugo. Cônjuge significa repartir o jugo. O jugo que você carrega da vida, ela está do seu lado carregando com você. Por isso que o nome é cônjuge. Aí eu quero que tem que ser do meu jeito. Para minha honra e glória, para o meu poder, para dentro do meu jeito, não é assim. E vive como menino e a esposa precisando de um homem. Sansão era um homem assim. Um homem que é governado pelas emoções, não sabe discernir o que é uma ira justa ou uma vingança pessoal. E geralmente esses homens usam aquele velho argumento: o fim justificam os meios. O fim justifica os meios. Esse era Sansão. Esse em muitos momentos sou eu. Esse em muitos momentos talvez seja algum de vocês que estão aqui ou alguém que está nos assistindo. E nós precisamos baixar a crista, baixar, quebrar a dura cerviz, se humilhar diante da palavra de Deus. Muitos de nós aqui precisamos pedir perdão às nossas esposas, nossos filhos. Sentar com eles para ser homem dentro da casa. Eles precisam de referencial. Segunda lição ruim que Sansão nos dá. Hoje a lição é só ruim, infelizmente. No final tem uma boa. Ele refletia a imagem de um menino porque foi um cavaleiro solitário. Ele era um birrento. Ele não era líder, ele não tinha sucessor. O primeiro juiz foi Otiniel. Agora eu esqueci o nome do homem. Esse nome aí mesmo. Otiniel, né? Homem de Deus, um exemplo. O último juiz foi uma desgraça, Sansão. Foi uma degradação, começou bem e foi terminando mal. Esse homem ele tinha excesso de confiança na sua força física, mas ele era um péssimo líder. E Deus o chamou para ser líder. Deus o treinou para ser líder. Deus o preparou para ser líder. Seus pais o educaram para ser líder. Seus pais o ensinaram a religião. Seus pais o ensinaram a palavra. Mas ele desprezou tudo isso, porque ele confiava no seu muque, na sua força, na sua garra. Mas era um péssimo líder. E Israel estava à sua disposição. 12 tribos. Mas cadê Sansão usar as 12 tribos estrategicamente para conseguir expulsar os filisteus dos terrenos de Israel? Cadê Sansão usar as tribos, estratégias de guerra, como Josué usou, como Samuel usou, como Davi usou, como Moisés usou? Mas ele não sabia disso, porque ele não era o líder. Eu resolvo, eu me basto, eu sou suficiente, eu consigo, eu posso. Eu vou chegar lá. Ele era extremamente autossuficiente. Quem era o exército de Sansão? 300 raposas e uma queixada de um jumento. Era o exército dele. Era quem ele liderava. Mas o povo dele mesmo, o próprio povo de Israel, 3.000 homens, não o tinha como líder, ao ponto de irem na caverna e dizer: cara, se entrega, porque tu está desgraçando o nosso país. Se entrega, porque tu foste chamado para ser líder de nós, e tu não sabe o que faz, ainda está bagunçando a nossa vida.
Quantos homens que não sabem viver em comunidade, que não sabem dialogar com as esposas, que não sabem dialogar com os filhos, não sabem sentar para tomar decisões juntos, não têm amigos, não participam de uma célula, não conversam com ninguém, vivem solitários, vivem sozinhos. Sansão não sabia viver em comunidade, porque ele se bastava. Ele era aquele cara que cantava de frente do espelho: grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Ele cantava para ele mesmo. Ele era um homem extremamente fechado. Prova uma coisa, nós homens aqui, olha, presta atenção, você que é homem, que eu vou falar agora. Nós homens temos um grande problema chamado silêncio de Adão. Nós nos escondemos de nós mesmos. Nós nos escondemos dos outros. Nós não abrimos os nossos corações. Adão, quando pecou juntamente com Eva, ele se escondeu. Não é isso? E Deus toda tarde procurava Adão. Adão, onde tu estás? Diz que eu estou aqui não, Eva. Se esconde tu também, mulher. Adão, onde tu estás, Adão? Aí ele ia para outra flor, se escondia lá, outra árvore. Meu Deus do céu, como se Deus não soubesse aquele azogado onde ele estava, né? Meu Deus do céu, eu estou aqui, Senhor, apareci aqui, estou aqui. O que foi que fizeste, Adão? Onde tu estavas, Adão? O que foi que ele disse para Deus? Foi a mulher que tu me destes. Sem vergonha, não assumiu a culpa. Botou a culpa em Deus e na mulher. Nós homens somos assim. Fugimos de Deus, fugimos dos outros homens, fugimos de relacionamento, somos ostras, entramos na caverna, não abrimos o nosso coração. A Bíblia diz: confesse seus pecados uns aos outros, abra o seu coração, peça ajuda. Você não sabe, peça alguém. Mas alguém miseravelmente disse que homem compartilhar dificuldade é sinalização de incompetência. O homem compartilhar dores, ele está dizendo que ele é um fracassado. Quem foi que ensinou isso? Você abriu seu coração, suas dores, seus fracassos, Deus começa a lhe tratar. Mas alguém ensinou para a gente errado e nós obedecemos esse ensino errado. Dia desses uma pessoa ligou para mim, não é daqui da igreja, disse: pastor, eu queria conversar com você. Eu disse: vamos lá. Eu pago café. Eu disse: ô glória, amém. Só café para mim já basta, mais nada, nem bolacha. E eu fui lá para o Café São Brás, no Midway, de frente da Saraiva. Antigamente era siciliano, na época era siciliano, já faz um tempo. E estávamos lá tomando café, eu de frente dele, na mesa, no corredor, dentro estava lotado, e ele em prantos. 2 homens, no Midway, um conversando de frente para o outro. Ele em prantos, assim, muita lágrima. Eu disse: meu Deus do céu, as pessoas vão passar aqui. Eu vou até beber água. Eu tenho sorte para essas coisas. E eu estava assim, vão achar que a gente está acabando o relacionamento. Literalmente. Foi quase 2 horas de choro para ele poder falar. E ele dizendo: pastor, eu sempre fui um religioso. Que eu tinha medo de abrir meu coração na igreja, com medo dos dedos serem apontados. Com medo de eu ser acusado, com medo de perder cargos. Com medo de perder a confiança do meu pastor, dos meus líderes. Mas eu precisava de ajuda há muito tempo e eu fui uma ostra, eu me escondi atrás disso. E o resultado é que o meu casamento acabou. E eu comecei com um pecadinho, com outro pecadinho, entrando aqui, outro ali, uma ira aqui, uma raiva aqui, um pecado ali, outro ali. Como Jaime Kemp chama, que aqueles caçadores de lobos, eles pegam um punhal e fazem um picolé de sangue no punhal. Pegam sangue de outros animais ou deles mesmos e põem no gelo e fica o punhal todo com um picolé mesmo de sangue, mas o punhal por dentro, que é o palito do picolé, é de 2 gumes. E eles põem lá, fincado no chão, e os lobos sentem o cheiro do sangue de longe e vão lá, começam a lamber o picolé de sangue. E depois encontra o punhal, porque derrete o picolé.
E depois sai mais sangue, sai mais sangue, sai mais sangue, e amanhece o dia e o lobo está lá morto. É assim que o pecado faz com a gente. E ele fica nos seduzindo, e mais um, mais um, mais um. Sansão começou assim, era uma mulher aqui, outra ali, era uma briga aqui, outra ali, um assassinato aqui, outro ali, uma briga, uma ira. E muitos de nós entramos nisso e não nos abrimos, não pedimos ajuda, não gritamos socorro. Os estudiosos chamam isso de alexithymia. Alexithymia é hoje um termo que diz respeito à marcante dificuldade em verbalizar as emoções e descrever os sentimentos, bem como sensações corporais. É uma palavra que vem do grego, que o a indica ausência, o lex indica palavra e o thymia indica emoção. É não verbalizar a palavra. É não verbalizar as emoções, a ausência de verbalização das emoções. Nós homens somos assim e precisamos pedir socorro. Precisamos pedir ajuda, precisamos de um discipulador, precisamos de alguém para nos ajudar, precisamos rasgar nossa alma para evitar uma tragédia na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa nação. E Sansão, por ser um homem solitário, um cavaleiro solitário, ele destruiu a nação de Israel. Não precisa você ser assim também. Jacques Lacan dizia: doenças são palavras não ditas. Doenças são palavras não ditas. Você precisa verbalizar. E por último, Sansão refletia a imagem de um menino porque foi um homem sem limites. Faltou-lhe caráter. É interessante aqui, eu vou tirar algumas lições aqui. Turma, de 10 minutos até 9 horas, segura aí, viu? Era um homem sem limites, que quebrou várias regras com Deus, que não honrou as mulheres que ele teve, mas que ele encontrou uma mulher doida, varrida, pior do que ele, chamada Dalila. E essa mulher, é interessante, diz a Bíblia, vá comigo para o capítulo 15, a gente vai ler agora alguns textos. Capítulo 15, verso 1 diz assim: algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher e levou-lhe um cabrito. Não, né? Eu estou no 15, meu Deus, eu quero o Xaxá da Lila aqui. Não, capítulo 16, perdão. Capítulo 16. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Foi interessante aqui, antes de chegar em Dalila, porque ele foi passar uma noite num prostíbulo com uma prostituta. E o que aconteceu aqui é que os homens aproveitaram e cercaram o prostíbulo para pegar Sansão, cercaram a cidade. Sansão acordou antes, disseram assim: vamos esperar amanhecer o dia porque a gente pega ele de madrugada, de manhã. Ele acordou de madrugada, arrancou as portas da cidade. Veja bem, as portas de uma cidade. Não era a porta dessa aqui não. Era... Você vê a força do cara. Ele arrancou as portas da cidade, botou um em cada ombro e ele andou 60 quilômetros com as portas da cidade. Tudo dele era exagerado. Tudo desse homem, eu penso num caba doido. Para mostrar que é homem, eu não sei. Eu não sei o que você homem que está aqui, mas deixa eu dizer algumas coisas antes de continuar com Dalila aqui. Eu fiquei me perguntando, meu Deus, como nascem as deturpações da masculinidade? Onde foi que surgiu essa desgraça na sociedade? Deturpar a masculinidade de uma pessoa. Eu sei que foi o pecado, isso aí eu sei. Mas durante a nossa vida, eu tentei lembrar da minha vida como foi que a minha masculinidade foi deturpada. Claro que foi na minha infância, não tem para onde correr. Na nossa infância, nós brigamos para mostrar que somos homens. Um amigo disse pro outro: olha, fulano falou mal de tu, se tu for lá dar um soco nele, tu é homem. Se tu não for, tu não é homem. O cara vai lá dar um murro no outro, o outro não sabe nem por que levou um murro. Ele não nem falou de mim. Não é assim? Ou então aquela brincadeira da carinha. Carinha da mãe de um, carinha da mãe do outro. Quem cuspir na cara da mãe do outro é homem, o outro não é não. Aí o cara cospe na areia, achando que... Aí toma o tabefe no pé do ouvido. Começa a briga. Não é assim? Você que foi adolescente foi assim? Porque eu fui assim.
É assim que a gente começa a deturpar nossa masculinidade. Outra maneira de deturpar nossa masculinidade. Se você é corajoso, tem que pular daqui. Lá em Pernambuco tem muito rio, né? E a gente tomava banho de rio quando chovia. Mãe, ela vai assistir, vai descobrir hoje. Quantas vezes com 7 anos de idade eu fugia para tomar banho de rio depois de uma cheia? Eu não sei como é, só a misericórdia de Deus. E a gente subia em pedras, aí eu pensava, Marcelo, tu é homem? Pula do rio aí, pula da pedra. Eu nem sabia a profundidade, dava um frecheiro assim. Não era nem, a gente chamava mergulho, não, chamava flecheiro. Ainda bem que era fundo. Quer provar que é homem? Dá em cima daquela boizinha. Leva ela para o motel, transa com ela. Quer provar que é homem? Tinha uma propaganda de TV que tinha o ligador. Tem que provar que é homem, você tem que ser o pegador. Tem que pegar as boizinhas todinha da escola, transar com todas. Você ser o cara, o cara. Você é o cara. E fica os homens dizendo, olha, eu fiz aquilo com a boizinha, aquela coisa. Isso é ser homem. Isso não é ser homem, isso é ser menino, isso é ser canalha, isso é ser galinha. Ainda tem pais cristãos que dizem assim, eu já ouvi, eu tive que repreender pais aqui na igreja. Cuidado com as suas cabritas, porque meus bodes estão soltos. Se você é um canalha que diz um negócio desse, me perdoe, mas eu tenho que dizer isso. Porque um crente dizer assim, cuidado com as suas cabritas que meus bodes estão soltos. Realmente são bode mesmo, porque não são ovelha de Jesus não. São bodes. E você é o bodão. Você precisa se ajeitar, porque diz um negócio desse. Porque sexo não foi feito para menino, foi feito para homem. Eu sempre digo aqui na igreja, sexo antes do casamento é pecado, e casamento sem sexo também é pecado. Sabe como é que eu fui ensinado a ser homem? 14 anos. Para ser homem, tem que ir para um cabaré, para um prostíbulo, para tirar a virgindade. 14 anos, meus amigos lá em Recife diziam assim, cara, tu não pegasse ninguém ainda? 14 anos, um galalau desse tamanho. Já tinha 1,87 m já. Não pegasse ninguém ainda, Marcelo? Não. Tô satisfeito. Vixe, esse cara é indeciso. Só acontece comigo as coisas que eu estou dizendo. Aí um dia disseram, eu gostava muito de assistir jogo, né, futebol de salão, campo. Aí disseram, não, vai ter um jogo lá numa cidade chamada Moreno, perto de Jaboatão, que tem um prostíbulo lá. Disseram, vai ter um jogo lá, vamos lá. E eu fui, entrei no ônibus com meus amigos, 15 amigos, ó, me levaram para um prostíbulo. E já tinham combinado com as prostitutas. Quando eu cheguei lá, entrei num quarto com ela, e eles entraram num quarto com as que eles estavam, e eu só fiz chorar. Eu comecei a chorar, meu Deus, que danado eu estou fazendo aqui, Senhor, me socorre, Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda a dor. Meu Deus do céu, não é sério, aconteceu isso mesmo. Graças a Deus não sou traumatizado com isso não, já passou essa fase. Foi bom porque eles estavam já no bem bom e teve que acabar para me levar para casa. Cheguei em casa, contei ao meu pai, foi uma crise grande entre os amigos. Mas era assim que nós éramos educados. Quer ser homem? Tem que provar que é homem? Tem que perder a virgindade com 14, 15 anos? E o pai levava para o prostíbulo. Isso não é sinal de que você é homem. Nós temos adolescentes na sociedade hoje, meninos homens que perderam a masculinidade porque querem usar o carro do pai, mas não quer pagar gasolina. O cara não bate um prego numa barra de sabão e às vezes até faz isso, às vezes trabalha, às vezes tem um bom emprego, tem um bom salário e não tem coragem de pagar uma conta de energia em casa ou conta de luz. Mas quer usar o carro do pai e pagar a gasolina, e não pagar a gasolina. O cara quer estar transando com a menina, mas ele não quer casar. Meninas que estão aqui da igreja, em nome de Jesus, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cuidado com os namorados que estão aparecendo para vocês. Porque muitos deles estão competindo você, para ver quem pega você primeiro.
Olhe o caráter dele. Olhe a família dele. Eu estou dizendo isso aqui porque tem pecadinhos aparecendo. E porque tem igreja aqui em Natal que do púlpito se prega assim: venha do jeito que você está, continue do jeito que você está, viva do jeito que você quiser, para a sua honra e glória e para o seu bel prazer. E não honre a igreja, não honre seu pastor, não honre seu líder, não honre seu pai, não honre sua mãe, não honre sua namorada. Tem muita igreja que tem pregado mensagem de Satanás, mas não é da Bíblia. Então você que é crente sério, tenha cuidado com o que você vai. Tenha cuidado para onde você vai. E o pior de tudo são os argumentos. Os argumentos terríveis que as pessoas usam para mostrar o seu amor, a sua masculinidade. Se você me ama, você vai se entregar por mim. Foi o argumento que Dalila usou para Sansão. Dalila disse: Sansão, como é, Sansão, que você não me conta? Que você perde sua força, eu preciso saber. Diz a Bíblia no capítulo 16 que os líderes filisteus foram dizer a ela, verso 5: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo de sua grande força. E como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos? Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Deixa eu dizer para vocês, foi calculado mais ou menos quantas pessoas procuraram Dalila. E quanto seria esse valor? Hoje seria em torno de 3 milhões de reais. Para ela entregar a Sansão, a mulher que ele tinha se juntado. E o argumento que ela usou foi o argumento que muito menino que se diz crente, mas que é um verdadeiro crápula, canalha, defraudador, estúpido, hipócrita, usa para defraudar meninas dentro de igreja, para abusar sexualmente de jovens, para estuprar meninas, que muitas nos procuram arrasadas, que nós encaminhamos para psicólogo, que nós encaminhamos para psiquiatra, que tem que tomar remédio para se libertar de traumas, por causa de canalhas que estão dentro de nossas igrejas, que são mau caráter, porque não são confrontados dentro de casa, não são confrontados com a palavra, não tem um pai presente, não tem um homem dentro de casa que confronte. Se olha aqui, meu filho, se você quiser ter essa vida de vagabundo, procure um lugar. Aqui não. Minha casa não é motel. A igreja não é ponto de encontro das suas promiscuidades. Os homens precisam ser homens, gente. O argumento de Dalila foi: Sansão, você não me ama, Sansão. E Sansão não aprendeu com o passado, que foi enganado por outra mulher. E ele cedeu, ele negou uma vez, negou duas, negou três, mas na quarta ele disse: olha, a minha força está no meu cabelo. E aí ela arrancou o cabelo dele, ele perdeu a força, foi preso, furaram seus olhos. C.S. Lewis fala isso muito bem no seu livro Quatro Amores. Ele diz que o amor distorcido, o amor carente, clama por causa da sua pobreza. O amor carente, ele é pobre, ele é podre, ele fede. Ele é deficitário. O amor abnegado anseia servir. O amor carente diz a uma mulher: não posso viver sem você. Eu lhe amo tanto que você tem que ceder para mim, tem que me entregar toda. E daqui a pouco ele chuta ela e parte para outra. E só a graça e a misericórdia de Jesus e a ajuda de tanta gente para restaurar uma pessoa por causa de um canalha. C.S. Lewis continua: o amor abnegado diz para a mulher: eu quero te fazer feliz. No outro livro, chamado O Grande Abismo, C.S. Lewis diz assim: não podemos amar alguém completamente enquanto não amarmos a Deus completamente. Tem muitas pessoas com discurso aí, meninas, de novo, cuidado. Muitos discursos de homens que dizem que lhe amam. Se ele lhe ama de verdade, a primeira coisa que ele tem que fazer é não querer defraudar você. Porque o rastro disso tem sido
triste, e eu não falo isso porque eu tenho filha, não. Eu tenho um filho também, que pode depois querer ser um cara errado. Espero que não. Em nome de Jesus está repreendido. E não estou dizendo aqui que todos os pais aqui são errados, não. Mas tem pai irresponsável dentro da igreja. A maioria não é, a maioria educou certo, confronta, está lá do lado, mas o filho quer viver errado. Fazer o quê? Como eu disse no início, os pais de Sansão ensinaram a ele, mas ele quis seguir essa vida. O resultado dele foi prisão, empurrar um moinho, os olhos furados. Até que um dia, e aí eu vou concluir, até que um dia teve uma festa. Uma festa ao deus daquele povo chamado Dagon. Aquelas novenas. E dentro do templo tinha muita gente. Só na galeria tinha mais de 3.000 pessoas. E embaixo tinha muito mais do que isso. E disseram assim, chama Sansão para servir de chacota para a gente estar rindo dele aqui. Veja bem, um rei que tem nome de sol, que deveria ser luz, que deveria ser brilhante, ele viveu na escuridão a vida toda, escravo a vida toda, por ele mesmo, preso a vida toda, agora está cego, preso, escravo dentro de um templo pagão. Chama ele para ser motivo de chacota. E nesse lugar ele se redimiu. Apesar de que na oração dele nós percebemos o seu egoísmo. E ele diz assim para o guia do cego, diz assim, por favor, me põe no meio do templo, perto das vigas centrais, as vigas mestras. Tem até uma música linda de uma banda chamada Raiz Coral, que fala a história de Sansão. O nome da música é Lugar Secreto. Leva-me ao lugar secreto, leva-me à coluna mestra, que eu lutarei e vencerei por ti, Senhor. Uma música linda. E ele diz, me leva para essa coluna. E lá nessa coluna ele ora assim, no verso 28 do capítulo 16. E Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, Deus. Dá-me forças, mais uma vez, e faze com que eu, veja bem o que ele diz, eu me vingue. Olha o egoísmo, o cara até no final da vida, arrependido, ele é egoísta. Eu me vingue dos filisteus por causa da obra que o Senhor me chamou para fazer, por causa de que o Senhor me chamou para ser líder em Israel, por causa de que o Senhor me chamou para ser juiz em Israel. Não. Eu quero me vingar porque esses sem vergonha furaram meus olhos. Até na última oração dele, ele foi egoísta. Ele pensou nele mesmo. Mas ele se arrependeu. E o nome dele está na galeria dos heróis da fé. Por causa da fé que ele tinha, que ali, na sua morte, ele fez muito mais do que durante toda a sua vida. Então Sansão forçou as duas colunas, verso 29, as duas colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda noutra, disse, que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Você que está aqui nessa noite, que é homem, talvez está andando por caminhos escuros. Deus está te chamando para a luz de novo. Talvez você começou bem, mas você hoje não está bem. Talvez você começou num tempo de luz, mas hoje você sabe que você está em trevas. Talvez a sua vida, seu casamento, a relação com seus filhos começou brilhante, mas hoje está escura. Sansão precisou ficar cego para enxergar. Sansão precisou ser escravo para ser liberto. Porque quando ele era livre, ele na verdade era escravo dele mesmo. E quando ele estava como escravo, ele se libertou. E apesar do egoísmo, ele entendeu Deus. Por isso que ele é um herói da fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não deixe a sua vida chegar nas últimas consequências, como a de Sansão. Para você se arrepender e deixar Deus restaurar a sua vida. Deus te ama. Você é precioso para Ele.
Você, mulher, é preciosa para Deus. Mas hoje eu queria falar mesmo para os homens. Porque nós estamos vivendo uma geração que até as pessoas que não são cristãs estão preocupadas com isso. Eu estou lendo 2 livros interessantes. Um é Podres de Mimados, que fala dessa geração de homens mimados que tem por aí. Adolescente de 40 anos, de 28 anos, de 32 anos. E o que fizeram com a nossa cultura? É uma geração que pensa, é uma geração genitocêntrica. Ela pensa com o seu órgão sexual. E nós precisamos fugir disso. E honrar nosso casamento, e honrar nossa noiva, honrar nossa namorada, e não usar e descartar depois. E se errou, corrige. Porque errou, você não é o pior homem do mundo, nem você é a pior mulher do mundo. Eu casei, minha esposa engravidou primeiro. Eu estava afastado do evangelho, ela engravidou e Deus restaurou minha vida e restaurou a dela. Eu não sou nem um santinho, nem melhor do que ninguém aqui, não. Mas eu acredito em restauração. Por isso que eu falo, mas eu sei as consequências que eu paguei por causa dos meus erros. E por isso que eu falo com tanta veemência para jovens que estão aqui na igreja, Senhor, mas a vida está uma desgraça. Para homens que estão aqui na igreja, mas a vida está uma desgraça. Cuidado. Tiago diz que a cobiça gera o pecado e o pecado gera a morte. Sansão foi um homem que teimava em ser menino e morreu. Cuidado. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá